motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, Neste aperto de mão, neste aperto de mão. O teu interior sente-se vazio, como o inverno, o teu coração é frio. Sentes-te perdido, sem norte e sem razão. Procuras ajuda, mas ninguém te estende a mão. Tenho uma notícia para te contar. Existe um caminho e tu podes lá chegar. Só tens de aceitar o sacrifício que Jesus fez. Irás começar a tua vida outra vez. Tens uma família em nós que te irá ajudar. E assim todos juntos iremos ao céu chegar. Quando estás sozinho e o tempo está nublado, podes ter a certeza que estaremos ao teu lado. Jesus torna o teu dia cinzento em muitas cores. Somos teus instrumentos, somos os desbravadores. A mensagem do Advento a todo mundo nesta geração. Esta é a nossa meta, esta é a nossa missão. O amor de Cristo é o que nos motiva. Junta-te a nós, o convite aqui fica. Tenho uma notícia para te contar. Tu não estás sozinho, somos muitos a cantar. Só tens de aceitar o sacrifício que Jesus fez. Irás começar a tua vida outra vez. Tens uma família em nós que te irá ajudar. E assim todos juntos iremos ao céu chegar. Na, 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 na. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso primeiro congresso online da plataforma Aventureiros do Brasil. Aqui vamos passar nesses 2 dias, nesses 3 programas, estudando um pouco mais de como nós podemos fortalecer as nossas famílias rumo ao céu, como o Clube de Aventureiros pode fazer a diferença na vida das nossas famílias, o que é a rede familiar e muitas outras coisas muito legais. Teremos aqui grandes amigos que estarão conosco apresentando as suas palestras, apresentando esse tema muito importante para nossas famílias, para termos pais cada vez mais preparados, para filhos cada vez mais vencedores. E você está sendo convidado para fazer parte desse final de semana emocionante. Nesse primeiro dia, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo a apresentação do que é a rede familiar para o Clube de Aventureiros, para os pais, para os líderes, para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre esse que é o principal ministério dentro do Clube de Aventureiros, que é o nosso verdadeiro objetivo, que é levar famílias rumo ao céu. Amanhã, às 16 horas, nós teremos a continuação, teremos o complemento, falando sobre, entrando realmente dentro do tema de como nós podemos preparar nossas famílias para que elas possam ser vencedoras rumo ao céu e também aos pés do Salvador. E logo após, às 17, nós teremos o encerramento, que vai ser um programa também bem especial, com muitas tira-dúvidas, um bate-papo e muitas outras coisas que estão sendo bem preparadas. Hoje a Rosemary e a Márcia estará daqui a pouco com a gente, fazendo esse primeiro bate-papo, mas antes eu gostaria de convidar você para fazer os nossos ideais. Vamos lá, se coloque em pé aí onde você está, você que é nosso querido aventureiro, que está se preparando para ser um líder, você que é um responsável, também entre, convido você, se sentir à vontade, também fazer parte dos nossos ideais. Vamos lá, posição, voto. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Descansar a posição. Jesus me ajuda a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Que Deus abençoe, então, esse seu congresso, esse seu momento de participação, esse momento de fortalecimento das nossas famílias. Escutaremos agora um hino especial, que é o nosso tema do nosso congresso, e em seguida, Márcia e Rosemary estarão ministrando esse primeiro momento. Que Deus abençoe você. Estende seus braços, chamando a todos para fazerem parte da sua família. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias, e através do seu poder, Deus então opera maravilhas, repartindo o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua família um futuro de esperança. A maldade coloca os pais contra os filhos. Deus estende seus braços, chamando a todos para fazerem parte da sua família. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias, e através do seu poder, o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua família um futuro de esperança, para fortalecer a família de Deus.
Olá, eu sou a Márcia, diretora do Clube de Aventureiros Turminha do Pantanal, onde nós atuamos há 22 anos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Temos também conosco a nossa coordenadora da rede familiar no Clube de Aventureiros, a Rosimeire. É um prazer estar com vocês neste dia, aqui nessa programação tão linda, que nós possamos aproveitar bastante esse momento, falando da rede familiar dos aventureiros. Eu sou a coordenadora da Turminha do Pantanal, né, coordenadora da rede familiar, e é um prazer enorme compartilhar com vocês a nossa história. Pois bem, você sabe como começou essa história de congresso da rede familiar? Foi em 2014, quando nós éramos coordenadoras da associação aqui da nossa cidade, e eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que aconteceu nesse congresso. Acompanhe o vídeo, por favor. A rede familiar é a parte do clube de aventureiros responsável pela interação e união entre pais e filhos. No dia 17 de maio, a cidade de Campo Grande foi pioneira e realizou o primeiro congresso da rede familiar, treinando pais e líderes para se envolverem mais com o clube e o dia a dia das crianças. Confira. Durante um dia inteiro, pais e líderes de clubes ouviram palestras com pedagogos e uma psicóloga, além de desenvolverem dinâmicas interativas para colocar em prática nos momentos em família. Eles aprenderam a entender o que passa na mente dos pequeninos para auxiliá-los da melhor maneira, pois a ideia do congresso era uma só: a plena união entre pais e filhos. A rede familiar dos aventureiros, ela é de tremenda importância para o clube. E uma das missões que nós temos na rede familiar é de convencer os pais que o clube poupa-lhes tempo e energia ao propor um programa de desenvolvimento da criança baseado no envolvimento dos pais. E o objetivo da rede familiar é estabelecer uma convivência feliz entre pais e filhos, o desenvolvimento físico, mental, espiritual e social da criança. E o propósito da rede familiar é apoiar os pais, os responsáveis, na tarefa de educar as crianças para Jesus. Envolver é o nosso objetivo, mas integrá-los é a nossa missão. Não é isso, Meire? Verdade, Márcia. É de fundamental importância que vocês façam um trabalho bem querido, bem feito com a rede familiar, porque o trabalho da rede familiar é uma atividade de longo prazo. Às vezes você não vai nem perceber nos 4 anos que a criança passa ali. Mas caso seja negligenciado, será cobrado um preço muito elevado e teremos várias consequências, porque a criança é a herança do Senhor e ela precisa que os seus pais estejam sempre juntos. A rede familiar é um campo de evangelização de famílias. As famílias estão prontas para receber a mensagem.
E os pais, eles aprendem junto com os filhos. Os pais discipulam seus filhos com as tarefas das trilhas e também trocam, muitas vezes, a escola dominical, né, para levar a criança no clube no domingo. Os pais são impactados pelo ensino das classes. As atividades, elas são sincronizadas com o plano do clube, não é mesmo, Márcia? Como é que pode ser feito, então? Como funciona essa rede familiar? O importante, Meire, é que as atividades sejam sintonizadas com o plano de trabalho do clube. Uma parte do ensino das classes e das especialidades é de responsabilidade dos pais, isso está lá no manual administrativo. E a vida extra-clube dos pais precisa ser influenciada. E é aí que o Clube de Aventureiros tem essa missão. A rede familiar já é por si só um programa de evangelização da família. Um programa que envolve todos os ministérios. Programas precisam ser inovadores e de encontro com as necessidades das famílias. Essas famílias já vão por si só. A rede familiar, ela atrai para a ação os pais que ainda não se envolveram definitivamente no clube. E isso é muito importante porque a família discipulando os seus filhos também. Nesse diagrama, nós podemos ver o quê? Nós temos a família, pais que se envolvem, pais que não se envolvem, pais que estão totalmente incluídos dentro do clube. Então, se você perceber que um pai, ele deixa a criança lá na porta, né, buzina, você vai lá e pega, é um pai que não está se envolvendo com o clube. Esse pai precisa ser trabalhado para que ele venha se envolver, que ele vá nos piqueniques, nos acampamentos, nos passeios, nas investiduras. O pai que está envolvido, que já vai nas investiduras, no acampamento, você precisa atrair para dentro do clube, né, como integrante desse clube. E o pai que já está integrado nesse clube, você precisa conservar. Então, nós temos assim uma missão bem grande de trabalhar com os 3 tipos de pais. No clube da Turminha do Pantanal, nós temos o prazer de ter 40 conselheiros. E desses 40, 35 são pais, né, distribuído nas 4 classes. E que você tem, então, uma classe fortalecida, um clube fortalecido com um clube de pais. E eu costumo dizer sempre que o Clube de Aventureiros, ele não é um clube para criança, é um clube para pais e que, por acaso, tem criança. Então, assim, nosso objetivo é conservar os pais integrados, envolver os pais que não participam e integrar os pais envolvidos. E aí você tem, então, a equipe toda de pai trabalhando em função do seu clube. Pais que não se envolvem só atingem sucesso parcialmente, porque muitas atividades do nosso caderno têm o envolvimento dos pais. Falta o verdadeiro administrador dessa herança do Senhor, que são os pais, que são os responsáveis. Vários requisitos das nossas classes, né, de abelhinhas, luminárias, edificadores e mãos, eles são cumpridos pelos pais. Então, por isso, esses pais precisam estar envolvidos no clube. E quando você tem pais envolvidos no clube, você tem clube forte, clube atuante e clube que prospera. E existem alguns passos imprescindíveis para a gente conseguir conquistar esses pais para o clube. Então, alguns passo a passo, que você vai encontrar isso no manual administrativo, né, na página 164 do manual. E o primeiro deles é você preparar aquele dia D. É um dia muito especial, que você faz toda aquela programação especial, os conselheiros todos uniformizados, que você vai apresentar toda a sua equipe. Você elabora uma apresentação para explicar o currículo dos aventureiros, né? Você faz desse dia com todo o entusiasmo possível, né? Nesse dia também precisa ser cadastrado todos os pais. As crianças já precisam fazer a inscrição, automaticamente você já faz a inscrição do pai. E nessa ficha de inscrição, logo após a gente vai mostrar para vocês, você já tem ali várias informações que vai ser de grande importância para depois você poder usufruir dessas habilidades desses pais. Ora em arte
e costura, alguma nutricionista, dentista, enfim, né? Com esse cadastro, você vai ter todos esses dados. Outro dado importante para ter nesse cadastro é você fazer a pergunta: deseja receber um estudo bíblico? Né? Já está ali, daí o pai ou a mãe já coloca a opção de ter o estudo bíblico. Então, você já pode, desse cadastro, formar uma classe bíblica dos pais. Então, por isso que o cadastro dos pais também é imprescindível. E vocês devem manter uma comunicação com os pais, para formar uma comunicação de mão dupla, com WhatsApp, e-mail, um telefonema, né? Sempre ter as informações, agendamentos, eventos, lembrando os pais dos eventos. Então, essa comunicação é imprescindível, né? Realize reuniões de formas bem interessantes, reuniões produtivas, para que os pais sintam a necessidade de estar sempre ao clube. Integre o calendário do clube com as atividades dos pais também. É fundamental que isso ocorra. Já que os pais vêm para o clube trazer os seus filhos, aí sim também já tem uma atividade para os pais, né? Então, deixar os filhos em casa para os pais virem para a atividade da rede familiar não dá certo. Então, tem que ter essa associação. E a divulgação, né, dos eventos, que é fundamental para que todos fiquem sintonizados nas atividades do clube. Não é isso, Meire? O que mais que você pode sugerir para esse passo a passo? Na verdade, ter o pai de uma forma bem amorosa e carinhosa, né? Olhar para cada pai como se ele fosse o único. Ter esse pai como uma preciosidade, porque aí você tem uma família inteira também para ser guiada. E é de grande importância que a gente passe as classes, essas trilhas para os pais, para que eles possam entender como funciona o clube em si. A minha sugestão principal é que você apresente para os pais, como esse diagrama que vai aparecer agora, cada classe, mostrando a trilha, meu Deus, meu eu, minha família e meu mundo, e o que se passa em cada trilha, mostrando que uma trilha está conectada à outra. Uma trilha de abelhinhas, meu Deus, meu eu, minha família e meu mundo, está conectada também na trilha do meu Deus, meu eu, minha família e meu mundo, de luminares, depois de edificadores e de mãos. Quando o pai percebe a organização da classe, o que a criança vai aprender e o que vai contribuir para o desenvolvimento dessa criança, ele simplesmente se apaixona. Então, nós temos agora o diagrama das abelhinhas laboriosas, temos também o do luminares, que você também vai explicar para os pais o que vai ser aprendido nessa classe, a trilha que ele vai caminhar, as especialidades que vai acontecer e o que a criança vai aprender, né? Temos também a de edificadores, e também a de mãos, né? São as 4 trilhas. Quando você termina de apresentar numa reunião de pais as trilhas dos aventureiros, eles se apaixonam de tal forma que eles falam: como é que eu posso trabalhar? Usam até essa palavra, né? Como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso ser voluntário, porque eu quero ajudar nesse projeto de desenvolvimento da minha criança também. E uma coisa bem importante, que a gente às vezes não leva em consideração, mas no nosso manual administrativo, lá tem a tarefa do pai. Então, se tem a tarefa do pai, esse pai tem que estar incluído no nosso clube também. Então, o pai faz parte do clube. E, mais uma vez, eu digo, o clube é para os pais e, por acaso, tem criança. Você precisa, de uma forma muito especial, atrair esse pai para o seu clube. Às vezes, nas palestras que eu e a Márcia fazemos, né, no Brasil todas, alguns clubes dizem assim: eu não tenho ninguém para trabalhar, meu clube só tem eu mesmo, eu sou o diretor, eu sou o coordenador, eu sou o conselheiro. E eu sempre pergunto: quantas crianças você tem? Tenho 10. Eu falei: então você tem pelo menos 20 pais, 20 pessoas que podem estar colaborando e te ajudando também. Aí está aparecendo, então, a ficha de cadastro da família.
né, da rede familiar, que é importante, não é a mesma da criança. O pai preenche da criança e essa é a dele, onde vai ter o hobby dele, o que ele quer fazer, se quer que ore por ele, qual é a palestra, quais são os temas que ele sugere para este ano. Todo ano ele refaz também. E aí você consegue pegar essas fichas, vislumbrar o que mais foi pedido e trazer um programa muito especial de encontro com aquela necessidade dos pais. Porque às vezes fala assim, eu quero fazer uma coisa aqui da minha cabeça, mas não é o que o pai está querendo. Então, quando ele está ali na ficha dizendo, eu quero sobre sexualidade, eu quero sobre hiperatividade, e aí você vai então trazer material de encontro com a necessidade daqueles pais que estão pedindo. Então, é interessante que tenha a ficha da rede familiar dos pais. E como a Márcia disse, sempre coloca ali se quer oração, se quer visita, se quer estudo bíblico, porque você já tem ali um dado bem importante para trabalhar com esses pais também. Não é mesmo, Márcia? Isso mesmo, Meire. E os conselheiros têm que ser aquele tipo que cola, que une e integra. Os pais dos aventureiros também são membros honorários de sua unidade. O conselheiro poderá contabilizar o mais importante de tudo, que é a amizade desses pais. Por isso, devemos treinar o conselheiro antes de escolher, porque ele fará o maior trabalho no clube, que é unir filhos e pais. O trabalho desenvolvido no clube não pode cogitar a ausência dos pais, uma vez que eles são agentes de transformação e formação dos filhos. É uma verdade, Márcia. Nós podemos ver aqui a faixa etária de evangelização, de acesso, né, da criança na evangelização, é de 4 a 10 anos, que é a nossa faixa etária ali, que é de 6 a 9 anos. Depois ele tem a vivência, depois então ele tem o resultado. Então nós não podemos perder a oportunidade de mostrar Jesus para essa família, para essa criança. No próximo diagrama, vocês podem ver o seguinte, a possibilidade de aceitar Jesus. Olha lá, a idade de aceitar a Jesus é de 5 a 12 anos, é 32%. Depois de 13 a 18, ela cai para 4%. Depois ela sobe um pouquinho, depois mais os 19 anos. Então, na nossa faixa etária de 5 a 12 anos, é de 32%. Então, nós não podemos perder a oportunidade de ter essa família e de ter essa criança na faixa etária para apresentar a Jesus, para aceitar a Jesus. No próximo diagrama, você vai ver o seguinte, que aí está a importância de não deixar a família fora. Porque você vai ver que na primeira infância, que é a nossa faixa etária, nós temos 67,30% o agente evangelizador é parentes, que é o pai, a mãe, a avó, o tio. Então, se eu deixo essa família fora, você perde, então, essa oportunidade de fazer com que esse agente de evangelizador da criança não esteja presente nessa faixa etária de 4 a 10 anos, que é da aceitabilidade de Jesus. Então, ter a família no clube é essencial para que essa criança aprenda de Jesus, aceite a Jesus e também seja um propagador da mensagem de Jesus também. No próximo diagrama, você vai ver que a casa, né, 42% é na casa que ela vai ser evangelizada. 23% a igreja, 17% escola e 16% outros lugares. Então, se você deixar essa família fora, você vai perder também a oportunidade de explicar para essa família o amor de Jesus. Observem agora a importância de você ter essa família dentro do clube de aventureiros. Quando você vê o diagrama completo com todos, você vai ver lá que a faixa etária, né, a idade de 5 a 12, 32%. Depois você tem lá que a casa, é na família que você tem a maior aceitabilidade, né, que a criança aprende mais, 42%. E é na infância que o maior agente de evangelizador são os parentes, que é o pai, mãe, irmão, tio, tia e assim por diante. Então, deixar a família fora, você deixa uma preciosidade. Ter a família no clube é uma vitória e é a forma mais tranquila de alcançar essas crianças, essa família para Jesus também e mostrar a essa criança o amor de Jesus. Que maravilha, hein, Meire? Então, se a gente não usufruir desse instrumento que Deus nos deu, que é a família, a gente está perdendo muito. Então,
clubes, usufruam dessa ferramenta, das mãos que tantos clubes aí estão em defasagem com conselheiros, né, precisando. Então, se o seu clube tem 10 crianças, pelo menos você vai ter 10 mães, 10 pais que podem ajudar. Então, não hesitem em pedir, em fazer uma campanha, né, porque é fundamental a participação deles. Márcia, eu digo assim, insista um pouco mais, né? Às vezes você fez o primeiro chamado, essa família não veio, né? Passa um pouquinho mais, chama para fazer uma especialidade, ou para ajudar no lanche do clube, ou para ajudar na organização do piquenique, e você vai devagar atraindo esses pais. Né? Não desanime. Eu chamei uma vez, não chamo mais. Não, chame quantas vezes for necessário, até que esses pais sintam a necessidade e o empenho. Quanto mais organizado for o seu clube, mais vontade do pai vai ter de estar no seu clube. Então, assim, esteja atento também a isso. Está organizado? Está legal? Né? Às vezes eu vejo o clube assim, imagina, não quero o pai em casa, no meu clube, porque atrapalha o clube, a criança fica diferente. Lembre sempre que o pai é o agente responsável por essa criança, e ele precisa estar nesse desenvolvimento da criança. E se vocês acham que falta função para distribuir para os pais, vocês estão enganados, porque o que há no clube é a ajuda que precisamos dos pais. Lá no Clube de Aventureiros, na Turminha do Pantanal, nós temos 140 crianças. Então, nós temos uma equipe de estrutura, nós temos a equipe de segurança, nós temos a equipe do lanche, a equipe do cerimonial. Depois a gente vai mostrar umas fotos para vocês acompanharem e saberem que vocês podem se beneficiar tendo os pais no clube. Às vezes, no corre-corre de uma cerimônia, a diretora precisa ver os acontecimentos, recepcionar as autoridades que estão chegando e coisa assim. Você não dá conta de também controlar as crianças, a entrada e tudo mais. Então, tenha uma equipe de cerimonialistas. Nós temos lá no clube, em média, 6 a 8 mães, que em dia de cerimônias, em eventos especiais, elas estão todas uniformizadas, com um tubinho preto, cabelo preso, e até um encharpe com a logo da rede familiar, e elas vão nos assessorando nesses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Certa vez, num evento desses, numa cerimônia, até chegaram a perguntar se a gente tinha contratado o serviço de cerimonial, de tão lindas e desempenhando um trabalho perfeito, conduzindo as crianças onde elas deveriam sentar, que horas que elas deveriam entrar. Então, tudo isso, todos esses detalhes, os pais podem auxiliar. E é tão verdade isso, né, Márcia, que eu sempre falo que depois que a gente montou uma rede familiar fortalecida no clube, a gente nunca mais precisou armar barraca. Porque os pais chegam perto da época do Aventuri, de acampamento, e dizem assim, que dia que a gente vai armar as barracas? Né? Então, eles se dispõem a ir um dia antes, às vezes, ou na manhã, que antecede, né, o Aventuri ou o acampamento, arma todas as barracas. Quando o clube chega, os conselheiros chegam, está tudo pronto para receber. Então, quando você tem uma família, né, que a rede familiar é a família do clube unida, você tem um potencial. Né? E eu sempre digo que o pai, quando vê o clube funcionando, porque ele está junto, ele se dispõe de qualquer coisa para ajudar esse clube também. Verdade, Meire. E eu, mais do que ninguém, louvo a Deus por esses pais estarem lá montando o nosso acampamento. E outra função muito importante dos nossos pais é a questão de segurança, né? Às vezes precisa alguém estar no portão para as crianças não estarem sozinhas, ninguém sair sozinho. Isso é fundamental, até mesmo na igreja, né? Às vezes tem outras pessoas estranhas na igreja, então os pais que estão ali aguardando os seus filhos para levá-los embora, então, já usufrua dessa possibilidade dele estar auxiliando no clube. Sem contar, né, Márcia, que eu digo que onde tem pai, tudo funciona bem.
Porque todo pai quer o melhor para o filho. Então, ele vai fazer. Se os conselheiros são pais, bomba a sala, porque, na verdade, eles bombam de bom, né? Bom porque eles vão fazer sempre, sempre o melhor para aquela sala. E, então, assim, se você consegue pôr o maior número de pais como conselheiros, como instrutores, ou até mesmo na sala de lanche, você vai ter um clube funcionando de forma bem redondinha e você, como diretor, vai ficar um tanto mais tranquilo, né? Ore a Deus que Deus vai encaminhar esses pais para o seu clube trabalhar com cada um deles também. E é o que difere do clube dos desbravadores também, né, Meire? Porque nos aventureiros, os pais querem estar juntos, querem ver seus filhos recebendo as insígnias, eles colaboram para que o filho também cresça, né? Para que tenha um bom desenvolvimento no clube. Então, já nos desbravadores, as crianças já não permitem tanto esse contato tão de perto como nos aventureiros. Então, é o momento dos pais aproveitarem e estar sempre junto com os seus filhos. E, diante desses eventos, dessas atividades, nós temos inúmeras opções para trabalhar com os pais, né? Alguns tipos de reuniões. As reuniões formais, que são os encontros oficiais da RFA, né? Como a abertura, que é o dia D, que foi comentado, as tarefas que as crianças fazem em casa, aqueles livrinhos de oração, as atividades que têm que ajudar os filhos em memorizar os versos, atividades diversas, mesa redonda, palestras e cerimônias, congressos, no encerramento, na investidura. Essas são as reuniões formais que provavelmente todos os clubes já praticam em seus clubes, né? E as reuniões também de trabalho, reunião para as classes também, que você precisa informar aos pais quais são as atividades que eles podem ajudar os seus filhos, e a reunião de trabalho para preparar um programa específico da rede familiar, que os pais também podem auxiliar, né? Sugerindo palestras ou atividades para que os eventos aconteçam. Deixe sempre evidente que o sucesso do filho depende da integração dos pais no programa. E tem algumas fotos que nós vamos mostrar agora para vocês, que servem de exemplo para vocês também fazerem no clube de vocês. Com certeza já fazem, né? Mas vocês precisam oficializar, registrar tudo isso, porque depois vocês podem mensurar o trabalho de vocês, que tem que ser em comunhão com a família. Então, a gente vai passar algumas fotos agora, que eu queria comentar com vocês. Essas aí são uns piqueniques que nós fizemos, onde os pais levam um lanche, o suco. Na primeira reunião lá, que é o dia D, a gente já menciona que eles não levem derivados suínos, que o suco deve ser natural. Então, sobra comida, né? Tem uma variedade de opções lá que as crianças amam. Pode passar outro. Nós temos também a Corrida Vida e Saúde, que já faz parte do calendário aqui da nossa cidade, que os pais também participam e as crianças adoram participar, porque elas desenvolvem a especialidade de atleta. Então, une o útil ao agradável. Os pais estão lá para o exercício e as crianças, além do exercício, estão lá também para a especialidade. E ao centro ali, se vocês repararem, eu vou até pedir para a Meirinha depois comentar sobre esse trabalho que as mães fizeram. Como que foi isso, Meirinha? Esse é um trabalho bem interessante. Então, cada família fez a sua caixinha, né? Eles pintaram, encaparam a caixinha, e dentro dessa caixinha colocou aqueles pertences que mamãe sempre guarda, né? Um binguinho, primeira roupinha.
E aí, nesse dia, foi para o Dia das Crianças, né? E eles tiveram um momento especial, então, de contar para essa criança, entregar essa caixinha com todos os pertences, aquela primeira Bíblia, primeira roupinha, e contar como é que ele foi desejado, né? Porque, às vezes, a gente tem tudo isso guardado numa caixinha, e a criança, às vezes, fala, nossa, como é que foi a minha vida toda, né? E aí, a mãe e a família, teve a oportunidade de contar cada coisa que tinha dentro daquela caixinha. E foi, eu acho que o melhor presente que o clube pôde dar no Dia da Criança para a criança. Foi um presente feito pelos pais e ofertado de uma maneira muito especial, contando a vida pregressa da criança. E aí, nós temos ainda as fotos lá da Corrida Vida e Saúde, também um evento para os pais, acho que todos os clubes comemoram, né, o Dia dos Pais, e aproveitamos também esse dia para os pais fazerem pipa, a especialidade de pipa com os filhos. Então, ali nós já temos alguns pais montando, né, as varetinhas para a pipa, também o lanchinho, que já é tradicional no Dia dos Pais, e eles gostam muito. Também temos outras fotos que foi muito especial. Meirinha, esse dia foi muito, muito legal. As mães adoraram. Como que foi esse dia? Foi o dia de Princesa das Mães, né? Foi na classe de mãos ajudadoras, né? Cada criança ofertou uma coroa e ela fez, então, toda uma declaração. Foi até no dia, não foi no Dia das Mães, foi no Dia da Mulher. E foi um momento bem especial, porque a mãe recebeu um carinho, né, do filho, dizendo quem era ela, né? Não só como mãe, mas como pessoa, né? Como princesa, como a mulher daquela casa. Foi muito especial. Foi bem no começo, essa foto foi bem no começo da rede familiar que nós começamos no clube. Também, desse trabalho que nós fazemos, acho que, assim como nós, todos vocês, isso nos dá muitos frutos. E o ano passado, no segundo semestre, nós tivemos 4 batismos, né? E foi uma bênção. As crianças radiantes, felizes por estarem sendo batizadas. E agora a gente vai mostrar também um outro projeto, que é um projeto social de reciclagem que nós fizemos num bairro. Acompanhe agora o vídeo. A ação reuniu cerca de 60 crianças de 6 a 9 anos. Elas receberam as orientações da Praça Humberto Canali Júnior e depois saíram pelas ruas do Jardim Autonomista, com a missão de incentivar a separação correta do lixo reciclável. O objetivo principal é ensinar o que reciclar, como reciclar, lavar as embalagens, que é importantíssimo, porque se não lava, isso acarreta um mau cheiro, atrai insetos e a embalagem em si perde 30% do seu valor no destino comercial futuramente. No Jardim Autonomista, 60% dos moradores aderiram à coleta seletiva. Por isso, além de informar quais são os materiais recicláveis, o objetivo das visitas é garantir a participação de 100%. Aos 67 anos, seu Brás dá um bom exemplo. Ele aprendeu a separar o lixo reciclável, que é recolhido toda segunda-feira no bairro. Todas as pessoas deveriam fazer a mesma coisa, né? Porque a oportunidade vem na sua casa, você traz a sacola, passa o caminhão recolhendo o lixo, né? Para as crianças que fazem parte do Clube de Aventureiros, também fica o aprendizado de consciência ambiental, que é repassado aos pais. E agora eles vão começar a fazer a coleta. Muito incentivante para todas as crianças, né? Porque fazer coleta disso, né, é muito bom para o meio ambiente. Além do Jardim Autonomista, a coleta seletiva é realizada em mais 10 bairros da capital, entre eles Chácara Cachoeira, Carandabosque e Tiradentes. Nos bairros sem o serviço, os moradores podem separar o lixo reciclável e deixar em um dos 55 locais de entrega voluntária, que são supermercados, farmácias e postos de combustíveis cadastrados pela Prefeitura. Atualmente são recolhidas apenas 4 toneladas de lixo reciclável por dia em Campo Grande. Por contrato, né, a Prefeitura contratou a Solurb, já está determinado que a coleta seletiva ela precisa e vai avançar para toda a cidade. E o morador que ainda não participa pode seletivar o resíduo reciclável e doar. Nós temos também um outro projeto que nós fizemos no mês dos pais, foi uma campanha de sangue. Os pais iriam lá
no Hemosul, fazer a sua doação de sangue. Caso o pai não pudesse, ele ia indicar uma outra pessoa para estar lá doando em seu lugar. E com isso ele ganhava um bottom. E esse bottom era o ingresso para o dia no parque que ele teria com o seu aventureiro. Então, as crianças não perderam a oportunidade de incentivar seu pai a doar sangue. Se ele não podia, com certeza ele ia mandar outro e outro e outro para alguém ter esse bottom, que era o ingresso para eles poderem brincar no parque. Foi um dia muito especial. Acompanhem o vídeo. As crianças só podem vir até o saguão de espera, mas o objetivo da campanha é justamente esse envolvimento dos pais com os filhos que participam do clube. O objetivo dessa campanha é envolver os pais nessa doação de sangue. E, pelo exemplo, ensinar as crianças a terem mais solidariedade, amor ao próximo e, quem sabe, logo, futuros doadores de sangue também. Além da boa ação de doar sangue, pais e filhos que participarem da campanha terão uma festa no final. Até lá, terão bastante tempo para participar. A campanha é do dia 1º ao dia 15, então a cada dia vários grupos se mobilizam para virem aqui. De segunda a sábado, das 7 às 17h30, eles podem vir doar bem alimentados para fazer essa doação, passando por uma triagem bem selecionada. Esse formato disperso das doações por 2 semanas é considerado ideal para a rede Hemosul. Quando as pessoas fazem campanhas que elas dividem, que elas dissipam, né, durante o mês, durante a semana, a quinzena, a gente tem doadores todos os dias, de tipagens diferenciadas. Então nós conseguimos com isso ter um equilíbrio maior nos estoques, porque as plaquetas, que são um dos hemocomponentes, elas duram apenas 5 dias. Então, com sangue todos os dias, é muito melhor para a gente na questão das plaquetas. Mesmo assim, ainda existe a necessidade de doações mais urgentes, principalmente nesta época do ano. É um período que nós temos baixas de até 70%. Por isso é muito importante as campanhas, que as pessoas venham, façam suas campanhas para que a gente possa equilibrar os nossos estoques, manter os nossos estoques e atender a demanda. No momento, nós estamos precisando de O negativo e O positivo nos nossos estoques. As outras tipagens sanguíneas estão equilibradas, mas essas tipagens que são O positivo e negativo, nós precisamos com urgência. Nós também temos o coral da rede familiar, que é o coral dos pais, e sempre no dia do aventureiro eles se apresentam. Acompanhem também conosco o coral da rede familiar Turminha do Pantanal. Pai nosso que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo. A tua casa nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão.
Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Serviremos ao Senhor todos os dias e daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, fomos feitos para a glória do que estás no céu, abençoa o nosso lar. Abençoa o nosso lar. Nós queremos mostrar para vocês agora 3 lindos testemunhos. Nós temos vários testemunhos, mas o tempo não nos permite passar todos. É um mais lindo que o outro. Então, nós vamos apresentar para vocês 3 desses testemunhos que, com certeza, vão fazer vocês repensar se vocês ainda não têm esses pais ativos no clube. Acompanhem, por favor. Olá, eu fui convidada para falar sobre a influência do Clube de Aventureiros na vida do nosso filho e da nossa família. E eu me sinto muito feliz e muito agradecida por essa oportunidade. O Clube de Aventureiros Turminha do Pantanal, hoje, ele representa para a nossa família um reforço de tudo aquilo que a gente procura ensinar dentro de casa, né? A amizade, o respeito, a ajuda mútua, ter responsabilidades e honrar os compromissos que a gente assume, né? E o mais importante é seguir as leis de Deus e para que se torne uma pessoa do bem, né? Então a gente fala muito isso dentro de casa e o clube permite com que seja uma extensão disso mesmo, né? A gente fica muito feliz em saber que podemos contar com pessoas que estão empenhadas e focadas em estar levando para dentro dos nossos lares, através das nossas crianças, esses ensinamentos e essa prova da existência do amor de Deus nas nossas vidas. É muito bacana quando eu vejo o meu filho acordando aos domingos, né, cedo para ir para o clube, quando às vezes ele tem oportunidade de ficar em casa, dormindo até mais tarde, ou até mesmo brincando de videogame, ficando ali com o irmãozinho dele, mas ele tem a consciência de que ele precisa ir para o clube porque ele assumiu um compromisso. E isso é muito bacana. O que eu acho mais legal assim, dentro do clube é a oportunidade que ele dá para a família ficar mais unida, né? A gente sabe que hoje na correria do dia a dia, às vezes a gente até se esforça em dar uma atenção um pouco maior para os nossos filhos e às vezes a gente acaba se perdendo e não tem uma atenção focada 100% nele, né? E os eventos que o clube faz, as reuniões, as datas comemorativas, os piqueniques em família, o próprio acampamento, isso é uma oportunidade única de ser um momento 100% dedicado à família. E isso é muito válido, porque isso faz com que a gente fique ali focado neles e vivenciando momentos que eles vão levar para a vida, né? E isso, assim, é muito bacana. A acolhida que o clube faz para nós é muito diferente, né? A gente não encontra por aí. O clube ele proporciona para a criança momentos únicos, as crianças ficam encantadas, eles envolvem a criança de uma forma de que ele se sente ali acolhido, ele se sente valorizado e a gente pode observar que isso leva-se, né? A gente tem hoje o Davi, que tem 3 aninhos,
E ele é totalmente louco pelo clube. Ele fala que o sonho dele é ser aventureiro, que ele é louco para ser aventureiro. E às vezes a gente até brinca com ele, né? Fala, olha, Davi, você não é uma aventureira ainda, mas você já é um projeto de aventureiro. E hoje o meu recado vai para você pai, para você mãe, que ainda não tem o seu filho dentro do clube, ou até mesmo aqueles que têm o filho e que às vezes permitem, né, que o filho diga, hoje eu não quero ir no clube. Não permita isso. No início o Vitor falava que não queria ir, e eu dizia para ele, não, você vai porque isso é importante para você. Então assim, cabe a nós pais, a nós, né, decidirmos pelos nossos filhos, porque a criança hoje ela não tem maturidade, discernimento para saber o que é certo ou errado. Então cabe a nós orientá-las e encaminhá-las para o caminho do bem, para o caminho dos ensinamentos de Cristo. E é junto com o clube que a gente consegue isso. Então assim, eu sou muito grata pela acolhida que o clube fez para o meu filho, para a minha família. Foi no momento que a gente precisava de um apoio maior e nós fomos muito acolhidos, muito bem recepcionados. E eu sou muito feliz e muito agradecida por fazer parte dessa família. Muito obrigada. Olá, meu nome é Vanusa, sou adventista do 7º dia da Igreja Central de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi através do Colégio Adventista que eu conheci o Clube de Aventureiros. Eu matriculei meus filhos no Clube de Aventureiros, mas não sabia o que o clube poderia proporcionar de bom para os meus filhos. Foi quando eu fui convidada a participar da rede familiar. Estive mais próximo do clube, através da rede, participando. Fui integrada a uma família. Lá eu percebi que o clube favorecia muito para a educação do meu filho, da minha filha, para o crescimento espiritual deles, para o relacionamento entre outras crianças. Eu gostei muito de estar participando da rede familiar. Foi lá que eu fiz o meu primeiro estudo bíblico. Eu acredito que foi através da rede familiar que eu pude estar interessada na Igreja Adventista, onde eu fui procurar saber mais, procurar conhecer essa família. E eu agradeço muito, hoje eu estou batizada há 4 anos, e eu agradeço muito a rede familiar. Muito obrigada a toda a família, a toda a rede familiar do Mato Grosso do Sul. A história da família Nicolatti é muito especial. Eles conheceram a rede familiar e o clube de aventureiros através da escola sabatina da Igreja Adventista, onde tudo começou. Mas eles mesmos podem contar essa história para vocês. Bom, a minha história com relação ao clube, à Igreja Adventista, começou antes mesmo da gente entrar no clube, foi através da minha esposa. Nós tivemos a intenção de dar uma boa educação cristã para os nossos filhos. Nós nos encantamos com a Igreja Central, que tinha a possibilidade de ter uma escola sabatina muito boa para as nossas crianças. E a partir daí surgiu naturalmente a forma de estar entrando em contato com o Clube de Aventureiros, que é um desdobramento natural dentro da proposta da igreja. E a minha esposa, ela passou a ser uma apoiadora desse grupo e ela já era batizada em outra igreja, mas se batizou na Igreja Adventista e passou a ser uma conselheira, e eu sempre procurei estar ajudando. E a partir disso e da rede familiar, que tem um grande apoio pelo clube, a gente conseguiu estar cada vez mais unido e mais próximo da igreja, mais próximo de Cristo. E o meu batismo veio através da rede familiar, através desse contato todo que a gente teve com a igreja. Eu e o meu filho Bruno nos batizamos no mesmo dia, foi no ano passado, em julho. E nós devemos muito disso ao clube e à rede familiar. E é por isso que eu estou aqui hoje.
Bom, eu tive a preocupação de dar uma educação cristã para os meus filhos. Então, meu primeiro filho, eu estava procurando uma igreja onde eu me identificasse. E fui apresentada através de um casal de amigos, né, da igreja adventista. Eu levei, fui lá conhecer, me apaixonei pela escolinha sabatina, né? Meu filho tinha meses, ele não tinha 1 ano ainda. E aí eu continuei na igreja, eu gostei. E ele foi crescendo e eu comecei a ver as crianças dos aventureiros. E achei muito importante para que ele desse continuidade, para que ele tivesse um envolvimento com a igreja. Isso para mim era importante. Então, quando ele completou 6 anos, a primeira coisa que eu fiz foi colocá-lo no Clube dos Aventureiros. Sinceramente, ele não gostava, ele não queria ir. Então, como eu queria muito que ele fizesse parte, eu me prontifiquei a ajudar e participar do clube. E aí, então, depois disso que eu comecei a ser conselheira, eu era instrutora, porque eu não era batizada. E aí eu fui conhecer no clube, fui fazer o cartão de líder e aí eu tomei a decisão de me batizar, que foi no ano de 2012. Eu me batizei e aí eu consegui concluir o meu cartão de líder e continuei no clube. Hoje, esse meu filho de 9 anos, ele se batizou no ano passado. Ele e o meu marido, os dois se batizaram juntos. Tem um de 6 anos que está iniciando esse ano no clube e tem uma de 9 meses que vai iniciar no clube também, quando tiver 6. A rede familiar é uma rede de pessoas, membros e não membros da igreja, que se conhecem através do clube. O clube é um amálgama que liga essas pessoas. E a rede é o que faz essas pessoas estarem unidas e trocarem essas informações. Dá um apoio e faz com que a gente tenha vontade de continuar com as nossas crianças no clube. E isso aproxima a gente da igreja e isso traz pessoas para a igreja. A rede familiar do Clube dos Aventureiros é muito importante porque ela permite que os pais estejam junto com os filhos nessa caminhada, ensinando o caminho a Cristo. É muito importante, é fundamental. O Clube de Aventureiros se destina a satisfazer as necessidades das crianças de 6 a 9 anos, ao fortalecer os relacionamentos familiares. Então, aproveitem tudo isso que o clube tem a oferecer para as famílias e vocês ganharem essas famílias para Jesus. Muito obrigado, gente. Que bênção, foi muito bom termos essa participação. Obrigado, Rosemary. Obrigado, Márcia. Com certeza foi excelente passarmos esse momento com vocês. E agradecemos vocês que estão aqui nos assistindo, que estão aqui junto conosco. E com certeza Deus está preparando muitas coisas legais também aí para sua família. Mas não acabou ainda. Essa foi somente a introdução. Voltaremos amanhã pontualmente às 16 horas, um pouquinho mais aí já deveríamos estar fazendo aí com os serviços de cânticos e todos serão convidados para estar junto conosco. Então amanhã às 16 horas começaremos nossa segunda etapa do nosso congresso da rede familiar para termos pais preparados e filhos vencedores. Que Deus abençoe vocês e convido então a todos para uma oração. Oremos. Amantíssimo Deus, abençoe nossas famílias, abençoe nosso programa, abençoe nosso clube, esteja com cada um de nós, ajude cada um aqui a ter uma boa noite de sono e que amanhã todos possam estar de volta à nossa programação, para nossas atividades de sábado e que nós possamos nos fortalecer cada vez mais diante de Ti. É o que lhe pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até mais, gente. Um abraço para todos e tchau, tchau.